Galera, para tudo, para tudo, para tudo, que essa é a maior bomba que poderia surgir, nesse caso Master para mim. Hoje de manhã, matéria do Estadão, e se depois dessa matéria nada acontecer e as pessoas todas não ficarem absolutamente indignadas, sinceramente, eu não sei mais o que pode acontecer para as pessoas caírem na real. O Estadão revelou, e ele fala com todas as letras, afirma que o resort dos irmãos do Toffoli, o Tayaya, né? É impressionante, como sempre, os ministros nunca tem nada, mas o filho dos ministros, a esposa dos ministros, os irmãos dos ministros enriquecem e juntam patrimônio numa velocidade que nem os maiores investidores, empresários, etc., no Brasil conseguem. Mas vamos lá, o resort multimilionário dos irmãos do Toffoli, que eles são, né, um dos sócios, eles venderam a participação deles há um tempo atrás. Tinha aparecido o nome de um cara ligado a JBF, não sei o que, etc., dos Batista lá. Só que é o seguinte, o que o Estadão revelou? O verdadeiro dono do fundo que comprou a participação dos irmãos do Toffoli, comprou por milhões e milhões e milhões de reais, é simplesmente o Fabiano Zettel. Eu vou simplificar para vocês poderem entender. O cunhado do Vorcaro foi ele quem comprou e pagou milhões de reais para os irmãos do Toffoli na participação do resort Tayaya. Simplesmente, como é que ele fez isso? Importante vocês saberem. Quem comprou foi um fundo. Quem era o dono desse fundo que comprou a participação? Era outro fundo. E quem era dono do outro fundo? Era o cunhado do Vorcaro. Ou seja, ainda tinha uma estratégia de esconder quem era o dono, botando fundo, dono de fundo, para o cara poder comprar. E agora, né, recentemente, no escândalo do Master, com essa última operação da Polícia Federal, a REAG, ela surgiu no assunto e passou a ser investigada também nesse mesmo caso, que tá com o Toffoli, que mandou as provas ficarem no STF e lacrou, botou nas provas aquela condição que só o STF podia ver. E depois a sociedade se indignou com isso, ele deixou o PGR ver também. Aí depois a sociedade continuou indignada, aí ele chegou e ele escolheu os peritos da Polícia Federal que podiam ver. Mas olha só, o Toffoli, que é o cara que trouxe o caso para o STF, aceitando um pedido do advogado do Master, o Toffoli, que é o cara que colocou sigilo na história, o Toffoli, que ao fazer tudo isso, tirou ali a possibilidade da Polícia Federal durante algumas semanas continuar com a história, e o Toffoli, que foi o cara que depois, quando a Polícia Federal voltou a poder fazer ali suas operações, e fez uma operação muito grande, que pegou as provas todas e disse que ia ficar com o STF, o Toffoli, os irmãos dele venderam uma participação por milhões de reais para o cunhado do dono do Master, através de um fundo que era da REAG. Meu irmão, minha irmã, é o Estadão que está dizendo, tá? É o Estadão que está dizendo. Eu vou colocar aqui todas as informações, né? Fui colocando ao longo do vídeo, mas vou deixar aqui no final também para vocês lerem, para vocês caírem na real, se isso é possível. Se dá para acreditar num negócio desse. Vocês querem mais que isso? Realmente para... Vou nem falar porque deixar o negócio aqui no alto nível.